A tragédia de Pompeia, um dos eventos mais devastadores e sombrios da história antiga, continua a fascinar e aterrorizar aqueles que se aprofundam nela. Em uma manhã aparentemente normal no ano 79 d.C., o Monte Vesúvio entrou em erupção, e em questão de horas, a cidade de Pompeia, junto com Herculano e outras áreas ao redor, foi submersa por uma chuva de cinzas, pedras e gases vulcânicos. O que se seguiu foi uma destruição total, deixando a cidade perdida por mais de 1.600 anos. O que tornou a tragédia ainda mais chocante foi o fato de que as vítimas, muitas delas cidadãos romanos comuns, não tinham como imaginar que sua rotina seria interrompida de forma tão abrupta. Aqueles que não conseguiram escapar ficaram presos em uma chuva de lava e gás que os matou instantaneamente ou os sufocou, deixando seus corpos preservados nas cinzas, como um testemunho cruel de seu último momento. Mas o que levou a essa catástrofe? Como uma cidade próspera e cheia de vida, localizada à sombra do temido Vesúvio, pode ser destruída de forma tão repentina? E por que, mesmo com os sinais de alerta, nada foi feito para evitar o pior? A tragédia de Pompeia não é apenas um exemplo de desastre natural, mas também um reflexo das complexas relações de poder, ciência e religião no Império Romano. No vídeo de hoje, vamos explorar os horrores daquela erupção devastadora, entender as causas que a provocaram e refletir sobre os legados dessa catástrofe. Prepare-se para uma jornada que mistura mistério, tragédia e uma lição amarga sobre como a história pode ser cruel e imprevisível. Pompeia era uma cidade vibrante, situada ao sul de Nápoles, no Império Romano, famosa pela sua riqueza, cultura e arquitetura impressionante. Durante séculos, a cidade prosperou, sendo um ponto comercial estratégico e um local popular para turistas e cidadãos romanos que buscavam lazer e recreação. No entanto, a cidade estava localizada ao pé do Monte Vesúvio, um vulcão ativo, cujas erupções eram parte do ciclo natural da região, mas eram consideradas relativamente raras e imprevisíveis. Os romanos, acostumados com a beleza e o poder imponente do Vesúvio, nunca imaginaram que um dia o próprio vulcão, com sua majestosa presença, se tornaria o algoz de milhares de vidas. Em 79 d.C., um evento catastrófico que mais tarde seria classificado como uma das erupções vulcânicas mais mortais da história ocorreu. A erupção do Vesúvio teve início no dia 24 de agosto, quando uma explosão violenta e inesperada lançou uma coluna de cinzas e pedras, a uma altura de mais de 30 quilômetros, cobrindo Pompeia e as cidades vizinhas. A chuva de pedras incandescentes, cinzas e gases venenosos foi o primeiro sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. Enquanto a cidade era bombardeada, muitos dos habitantes foram pegos de surpresa. Alguns tentaram escapar, mas o pânico e a falta de tempo para compreender a magnitude do desastre resultaram em mortes em massa. O historiador romano Plínio, o Jovem, foi uma das poucas testemunhas oculares da erupção. Ele descreveu a nuvem vulcânica como uma grande coluna de fumaça que se estendia até o céu. Plínio estava em Misenum, na costa oposta ao Vesúvio, mas observou a erupção de longe e enviou seu relato detalhado ao historiador Tácito. Seu relato, que se tornou a principal fonte de informações sobre a erupção, nos oferece uma visão única da catástrofe e das condições extremas que os cidadãos de Pompeia enfrentaram naquele dia fatídico. Embora a erupção tenha sido desencadeada por uma série de pequenas atividades sísmicas e vulcânicas nos dias que antecederam o desastre, nada poderia prever a intensidade da explosão final. O que torna esse evento ainda mais intrigante é o fato de que as autoridades romanas, que estavam cientes da atividade sísmica crescente, não tomaram medidas preventivas. A confiança excessiva na estabilidade do império e na imprevisibilidade da natureza levou a uma inação fatal. Não houve evacuação em massa, e os sinais de alerta foram ignorados por muitas das pessoas que viveram na cidade. A confiança na força do Império Romano e na aparente imutabilidade de sua cidade deu lugar à tragédia quando a natureza impiedosa e devastadora impôs sua força. A erupção do Vesúvio em 79 d.C. não foi apenas uma catástrofe local, mas sim um evento de proporções colossais que deixou cicatrizes profundas na história e na memória coletiva. O impacto imediato foi devastador. A cidade de Pompeia, que antes era um centro próspero de comércio e cultura, foi rapidamente coberta por uma espessa camada de cinzas e pedra-pomes, interrompendo a vida ali de forma abrupta.
Enquanto a lava não era a principal responsável pela destruição de Pompeia, a chuva de cinzas e a nuvem tóxica que desceu sobre a cidade causaram uma destruição instantânea. As cinzas começaram a cair rapidamente, engolindo as casas, as ruas e os templos. A camada de cinzas acumulada chegou a atingir até 6 metros de espessura em algumas partes da cidade, tornando impossível para as pessoas escapar. O calor intenso da erupção provocou a morte imediata de muitos, com temperaturas que ultrapassaram os 400 graus Celsius nas zonas mais afetadas, incinerando os que estavam mais próximos da cratera. Para aqueles que estavam um pouco mais distantes, o sufocamento foi a causa principal. O gás tóxico liberado pela explosão, uma mistura de dióxido de enxofre e ácido clorídrico, permeou o ar e foi fatal para muitos. Aqueles que tentaram fugir da cidade não tinham como evitar as nuvens de gases venenosas, que se espalharam rapidamente para as áreas vizinhas. O número exato de vítimas nunca será conhecido, mas acredita-se que entre 2.000 e 3.000 pessoas morreram em Pompeia, embora o número total de mortos na região possa ter sido muito maior, quando se considera também as cidades vizinhas de Herculano e Stábia. O impacto da erupção se estendeu muito além da morte imediata dos cidadãos de Pompeia. A destruição das culturas e das infraestruturas afetou gravemente a economia local e regional. Pompeia era uma cidade movimentada e produtiva, e sua perda significou um enorme golpe para o comércio romano, afetando as rotas comerciais do império. As cidades vizinhas também não escaparam da devastação. Herculano, por exemplo, foi ainda mais destruída devido ao calor extremo que incendiou tudo em seu caminho. No entanto, devido à diferença de como as cidades foram afetadas, Pompeia se tornou a principal fonte de estudo e descoberta sobre a vida cotidiana no Império Romano. Nos séculos seguintes, o evento foi esquecido por muitos, e a cidade de Pompeia permaneceu perdida sob uma espessa camada de cinzas até ser redescoberta no século XVIII. A escavação da cidade revelou uma Pompeia congelada no tempo, com corpos preservados em suas últimas posições, objetos do cotidiano, e até pinturas nas paredes que retratavam a vida vibrante da cidade antes da tragédia. Essas descobertas arqueológicas forneceram uma visão detalhada da vida no Império Romano, e transformaram a erupção de 79 d.C. em um marco não apenas de destruição, mas também de revelação sobre uma civilização perdida. A tragédia de Pompeia não é apenas um marco na história de Roma, mas também um evento que gerou uma série de reflexões e reações em outras culturas e povos ao redor do mundo. Para os romanos, a erupção do Vesúvio foi vista como um evento isolado e catastrófico, mas as reações de outras civilizações à catástrofe de Pompeia nos fornecem uma perspectiva interessante sobre como diferentes povos interpretavam desastres naturais e eventos sobrenaturais. Na época da erupção, o Império Romano estava em contato com várias culturas e civilizações como os egípcios, os persas, os gregos e os povos do norte da África. Embora as fontes históricas sobre como essas culturas reagiram especificamente à erupção do Vesúvio sejam limitadas, podemos inferir a partir de textos e documentos que, para muitos desses povos, desastres naturais eram frequentemente interpretados como manifestações da vontade dos deuses ou de forças cósmicas. Os egípcios, por exemplo, possuíam uma rica tradição de associar eventos naturais a julgamentos divinos e crenças relacionadas ao equilíbrio do cosmos. Para eles, uma catástrofe como a erupção do Vesúvio poderia ter sido vista como uma represália divina, um castigo contra a cidade de Pompeia, cuja prosperidade poderia ter sido interpretada como um sinal de orgulho ou desobediência aos deuses. Na antiga Grécia, os desastres naturais eram frequentemente considerados como intervenções dos deuses, mas também eram vistos como uma oportunidade para reflexões filosóficas. Filósofos como Heródoto e Platão acreditavam que a destruição e a calamidade eram resultados das forças do destino e da necessidade, muitas vezes não podendo ser evitadas ou controladas. Para eles, Pompeia poderia ser vista como uma lição sobre a fragilidade humana diante das forças da natureza. Além disso, a cultura grega valorizava profundamente o entendimento e a exploração do mundo natural, o que poderia ter levado os gregos a observar a erupção como uma manifestação das forças tectônicas da Terra, muito antes da ciência moderna fornecer as explicações que temos hoje.
O ponto de vista dos povos do norte da África e da Ásia Menor também seria interessante de se considerar. Durante a época da erupção, as culturas da região estavam imersas em suas próprias práticas religiosas e crenças espirituais. O Egito, sob a dinastia Ptolemaica, possuía uma forte conexão com o misticismo e a astrologia, acreditando que o céu e a terra estavam conectados por uma força cósmica que governava o destino de todas as coisas. Um evento como a erupção de um vulcão em uma cidade tão próspera como Pompeia poderia ser interpretado como o desequilíbrio do universo, um sinal de que o Império Romano estava fora de sincronia com os deuses ou com os elementos naturais. Ao longo da história, muitos outros desastres naturais, como as erupções de vulcões em outras partes do mundo, também foram interpretados sob uma lente similar, e muitos desses eventos históricos serviram como catalisadores para mudanças em várias culturas, levando ao desenvolvimento de novas práticas espirituais, científicas ou políticas. Portanto, a tragédia de Pompeia não apenas teve uma grande repercussão dentro do Império Romano, mas também foi observada por outros povos como um evento que cruzava as fronteiras culturais e religiosas da antiguidade. A tragédia de Pompeia não é apenas um marco da história natural, mas também um evento que nos leva a refletir sobre as complexas interações entre a natureza, a sociedade e os valores culturais e religiosos das civilizações antigas. Para entender a importância dessa catástrofe na história da humanidade, é essencial contextualizar o ambiente cultural e político do Império Romano, e a forma como a erupção do Vesúvio foi interpretada à luz dos valores romanos da época. Na Roma antiga, os desastres naturais eram frequentemente vistos como sinais da ira dos deuses, manifestações de um desequilíbrio cósmico que precisava ser restaurado. A religião romana estava profundamente entrelaçada com a vida cotidiana, e os romanos acreditavam que a ordem do universo dependia de uma constante vigilância sobre o comportamento humano e o cumprimento dos deveres religiosos. A erupção do Vesúvio poderia ter sido interpretada como um castigo divino, uma forma de os deuses corrigirem os excessos da humanidade, especialmente em uma cidade como Pompeia, que era famosa pela sua vida luxuosa e por vezes pelo comportamento considerado imoral. Muitos estudiosos sugerem que a erupção pode ter sido vista como uma forma de punição pelo comportamento excessivo da cidade, onde os romanos estavam cada vez mais envolvidos em prazeres e indulgências. Do ponto de vista político, a catástrofe também trouxe à tona as limitações da autoridade romana. O fato de que, mesmo com os sinais de atividade sísmica nas semanas anteriores, não houve uma evacuação em massa ou qualquer tentativa substancial de mitigar os riscos, revela a confiança excessiva na estabilidade do império e na aparente imutabilidade das suas cidades. Essa confiança foi quebrada de maneira cruel e rápida pela força da natureza, e o império, em sua grandiosidade, não foi capaz de evitar a catástrofe que assolou Pompeia. A falta de ação ante os sinais de alerta sublinha a fragilidade humana diante das forças naturais e a inevitabilidade de certos eventos. Por outro lado, a tragédia de Pompeia também nos proporciona lições importantes sobre o valor da preservação histórica e do legado cultural. A cidade, que foi soterrada por séculos, acaba por se tornar um dos maiores tesouros arqueológicos da história, oferecendo uma visão sem precedentes sobre a vida cotidiana no Império Romano. As escavações em Pompeia revelaram uma cidade perfeitamente conservada, com seus edifícios, suas ruas e até mesmo seus objetos cotidianos intocados pelo tempo. Isso permitiu aos historiadores e arqueólogos reconstruírem de maneira detalhada o modo de vida, a arquitetura e os hábitos das pessoas da época, proporcionando uma janela única para o passado. No entanto, é importante refletir sobre o que a tragédia de Pompeia nos ensina hoje. Embora o evento tenha sido, sem dúvida, um desastre natural de proporções inimagináveis, ele também representa a vulnerabilidade humana diante das forças que estão além de nosso controle. É uma lembrança de que, por mais que possamos nos orgulhar de nossas conquistas, a natureza permanece uma força incontrolável, capaz de transformar vidas e destinos em um piscar de olhos. Além disso, a catástrofe nos lembra da importância de aprender com o passado, de compreender os sinais da natureza, e de nunca subestimar as forças que podem moldar o nosso futuro. Agora que exploramos os horrores da tragédia de Pompeia, e entendemos um pouco mais sobre o impacto dessa catástrofe no Império Romano e em outras culturas da Antiguidade,
É importante refletir sobre as lições que podemos aprender com o passado. A erupção do Vesúvio não apenas destruiu uma cidade, mas também desafiou a ideia de que estamos no controle absoluto do nosso destino, mostrando a fragilidade humana diante da natureza. Será que estamos preparados para lidar com os desastres que podem surgir no nosso caminho? Gostaria de saber sua opinião sobre essa tragédia histórica. O que você acha das reações de Pompeia e das outras culturas à catástrofe? Como você vê as lições que podemos tirar dessa tragédia? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas reflexões sobre o tema e se inscreva no canal para mais vídeos sobre os horrores da antiguidade. Não perca a chance de aprender mais sobre o passado, que muitas vezes nos ensina mais do que imaginamos. Até o próximo vídeo.